a gente precisa estar crescendo, pessoal, na fé sempre. Porque às vezes Deus está querendo nos mostrar coisas e nos fazer conhecidos. Eu lembro do texto que o Andres falou aqui na quarta-feira, Jeremias 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Imagina, eu sou tão cru na fé que Deus quer me revelar, Deus quer me mostrar coisas, mas eu não vou entender. Aí Deus, olha, eu vou então vou por parte aqui, até você pegar. Imagina, Deus querer falar coisas para nós e nós não entender. Por causa da nossa imaturidade. É isso que ele está falando aqui. Ele estava dizendo, ó, vocês são imaturos ainda. Igreja, nós temos que continuar progredindo. Eu coloquei isso para a minha vida nesse próximo ano. Nosso tema é sobre discipulado. Eu quero progredir mais na fé. Eu não quero terminar o ano de 2016 como eu estou agora em 2015. Eu quero terminar maior, mais crescido, mais maduro. E esse é um desejo que vocês precisam ter também. Com certeza muitos aqui já têm. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Está vendo? Ele está falando, ó, todo aquele que só tem que ficar se alimentando do miudinho é porque é criança. Né? A gente não vai pegar e vai dar um mocotó pro Lourenço. Apesar de que ele vai que ele, né? Mas a gente, não é normal a gente fazer isso, né? Pegar para Larissa, agora eu vou dar um vatapá danado. Não vou fazer isso. A gente vai dando as coisas, tá tomando o leitinho dela, né? Isso demonstra a inexperiência do povo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui eu também tenho uma chave. Se você fala assim, pô, mas eu quero ser mais maduro, eu quero ser um adulto na fé. O verso 12 está me explicando como que eu consigo ser. O verso 14, ele está dizendo como que eu consigo ser um adulto na fé. Como? Lendo mais a Bíblia, estudando mais, botando mais conhecimento na cabeça. É assim? É isso que o texto está falando? Olha lá no 14, pessoal. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, assim, como que eu cresço na fé? Pela prática. Então, assim, isso aqui que a gente está fazendo hoje de manhã, já está promovendo crescimento? De certa forma, sim. Mas é certo que vai tornar todo mundo adulto? Porque vocês não estão exercitando aqui, vocês estão aprendendo, vocês estão ouvindo. Gente, isso que é uma coisa linda da vida cristã. Eu vejo a igreja como um quartel-general, esse local aqui como um quartel-general. A gente vem aqui cada domingo, a gente aprende novas estratégias, recebemos munição, armamentos, mas é aqui que a gente faz a guerra, é aqui que a gente combate as batalhas. Onde é? É lá fora. É lá que nós vamos exercitar isso aqui que nós estamos ouvindo, e é lá fora que a gente vai crescer. Isso é muito importante para nós, pessoal. Nós viemos aqui, estamos aqui aprendendo, dominicalmente temos que vir aqui para poder ter mais munição, porque senão a gente fica sem munição, o soldado sem munição é alvo, não serve para outra coisa. E é no exercício daquilo que estamos aprendendo, é que aí a gente cresce. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, ele está falando isso. Por isso, ele continua esse parêntese de advertência. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo,
deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então olha só o que ele queria falar. O que ele queria? Ele queria fazer algumas advertências, ele queria fazer algumas denúncias, ele queria corrigir algumas doutrinas, mas ele vai falar, eu não posso falar sobre isso. Vamos colocar de lado isso daí, não vou conseguir falar sobre isso agora. Entenderam a ideia? Olha lá, ó. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo, não vou falar de novo, sobre a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso, a gente só vai falar isso se Deus permitir. Se em outra oportunidade a gente puder falar. Entenderam aqui que ela está falando? Olha, eu ia falar sobre isso, mas ó, vamos botar isso de lado, depois a gente fala sobre isso. Tá? Do que é mais importante para vocês que já eram para estar maduros e não estão ainda. E aí aqui começa mesmo a advertência que ele quer trazer para a igreja. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a vergonha. Aqui então a gente precisa fazer uma paradinha aqui importante. Ele aqui vai descrever uma pessoa, ou um conjunto de pessoas. E ele está dizendo, é impossível que essa pessoa volte. É impossível que essa pessoa reconstrua a sua vida. De quem que ele está falando? Olha lá. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, ele está falando de um grupo de pessoas que experimentaram uma série de coisas aqui. Ele está descrevendo que são essas coisas. E provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Quem é esse grupo? Aí a gente precisa dizer, porque ele está falando o seguinte, se esse grupo caiu, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Ele está dizendo que é uma queda, há aqui um desviado que não volta mais. Isso gera duas perguntas, por isso que é um texto substancioso, né? Primeira pergunta que eu preciso fazer para os irmãos vão me responder. Quem é esse grupo? Quem são aqueles que experimentaram isso tudo? Opções. Não são crentes. Opções. São anjos. Opções. São realmente pessoas que foram convertidas. Opções. Não, são pessoas que eles tiveram ali eles foram na igreja, eles experimentaram alguma coisa, mas não se converteram. Qual seria a opção mais correta? Tá? Pensem aí. Sobre quem que ele está falando aqui em Hebreus capítulo 6. Essa descrição. Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Quem são essas pessoas? Não são seres humanos, são seres humanos, são
pessoas que não são crentes. Não, são pessoas crentes. Não, são pessoas que estavam na igreja, mas não eram crentes. São quase crentes. E aí, qual que é a resposta? Não são os anjos. Não são os anjos, tá? Por que não são os anjos? Porque quando a gente fala de soterologia, a gente não está falando para os anjos. Porque os anjos já têm o seu destino, já foi estabelecido. Quem quis ficar do lado de Deus já ficou. Quem quis seguir a Satanás já seguiu. Os destinos já estão estabelecidos. Então essa passagem não se aplicaria para os anjos. Então estamos falando de homens, certo? Então reduziu aqui a quantidade de opções. São crentes? Não são crentes? São quase crentes, aquela galera que já foi na igreja e se desviou. Essa é uma opção. São pessoas que não aceitaram Jesus de coração. Elas foram lá na igreja, ouviram o evangelho, gostaram, andaram um tempo junto, mas depois caíram. Essa seria essa opção dos quase crentes, né? E aí, qual será? Fala, Chicão. Já foram batizados. Aí você diz o batismo do Espírito Santo ou batismo nas águas? Batismo no Espírito Santo? Tá, então, se essas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, então elas eram crentes mesmo. Ó, essa pista é importante. Porque ele está dizendo aqui, não eram pessoas que um dia só receberam uma bênção do Espírito. Diz aqui que eles foram participantes do Espírito Santo. Eles receberam do Espírito Santo. Pô, essa dica aí, ela é importante para nós. Uma pessoa que simplesmente vai na igreja, que não aceitou Jesus de coração, ela é participante do Espírito Santo. Então, ó, com essa dica do Chico, a gente já eliminou um grupo. A gente já eliminou o grupo daqueles que simplesmente estavam lá na igreja, mas nunca aceitaram o Senhor Jesus de coração. Não é desse grupo que o texto está falando. Ele está falando de não crentes aqui? Não está falando. Ele está falando de quem aqui, pessoal? De crentes mesmo. Verdadeiros. Tudo bem? Ele está falando aqui, e é por isso a advertência. Porque também, pessoal, para que eu ia advertir? Quem não é crente? Ah, tu vai cair, mas ó, tá vendo? E detalhado, tu não é crente, tu caiu e aí não tem como se tornar crente. Pô, esse tipo de advertência nunca acontece. Eu vou advertir aqueles que têm um bem precioso e podem perder o bem precioso. Certo? Pode, irmã. Isso, essa é uma pergunta importante. Aí a irmã está perguntando sobre o pecado que não tem perdão. Isso, essa vai ser uma coisa que a gente vai ter que pensar, que é o seguinte. A outra pergunta que eu coloco. Então nós já entendemos aqui que ele está falando de alguém que era crente mesmo. Crente de verdade. Porque olha a descrição, pessoal. Essas pessoas, elas foram iluminadas. Eles provaram o dom celestial. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus e tiveram os poderes do mundo vindouro. Está falando de dons aí também, não é isso? O crente, ele tem poderes sobrenaturais, pessoal, dados por Deus pelo Espírito Santo. Diz que essas pessoas tiveram esses poderes. Então a segunda pergunta que a gente vai dizer, que a gente vai entender, é o que são esses, o que é esse caíram? Porque está dizendo, ó, essas pessoas
Se essas pessoas, eles caíram, é impossível, esses que caíram, renová-los para arrependimento. Então a gente tem que entender o que é esse caíram. O que é caiu? Cometeu um pecado? Será que é isso? Fala, Bob. Isso é um texto importante, porque, por exemplo, se ela não tiver alguma dessas características, ela não é convertida. Se ela não experimentou o dom do Espírito, ela não teve essa alegria, ela não foi iluminada, ela não é participante do Espírito Santo, cara, ela não é crente. Já dá aí pra gente umas dicas importantes, tá? E é legal porque, basicamente, esse texto, quando o autor de Hebreus está escrevendo, ele quer trazer uma reflexão pessoal. O que o autor está querendo? Está querendo que você, que o Leandro, que a Jaqueline, que a Thaís, que o Fábio, que cada pessoa ao ler esse texto faça uma autoavaliação. Pô, eu sou esse. Eu sou um crente, eu experimentei essas coisas. Se eu já experimentei isso, então essa advertência é para mim. Esse cuidado para não cair é dado a mim. Entenderam aqui, pessoal? Eu não estou aqui, o texto não é assim para a gente ter um controle, para o pastor saber quem é convertido ou não da igreja. Não é isso. É para que cada crente possa se avaliar. Pô, eu sou convertido mesmo. E se eu chegar na conclusão, olha, eu sou. Essa descrição está me descrevendo. Então essa advertência, esse cuidado, eu tenho que tomar. Entenderam isso, pessoal? Essa é a ideia do autor. Gente, é isso que eu estou falando. Desse ano de 2016, eu quero colocar isso para a gente ter essa reflexão, para a gente continuar crescendo. Então, olha só, aqui ele está falando, nós já entendemos que ele está falando de crente. Tudo bem? Especialmente por essa questão, eles provaram, eles foram participantes do Espírito Santo. Não tem como um incrédulo participar do Espírito Santo, pessoal. Não tem. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é dado aos que são verdadeiramente convertidos. Só aqueles que realmente lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O Espírito Santo ele é outorgado realmente para aquele que se arrependeu dos seus pecados e convidou o Senhor Jesus Cristo para entrar na sua vida e quis fazer um pacto de obediência com ele. Só essas pessoas recebem o Espírito Santo, porque são só essas pessoas que são crentes de verdade. São só essas pessoas que têm o Espírito Santo, que quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar, ele vai ver. Tudo bem? Porque o Espírito Santo é o selo para o dia da redenção. Lembram disso? Efésios capítulo 4, tá? E capítulo 1 também. Então, pessoal, aqui a gente precisa fazer essa reflexão até interessante que o Leandro falou para a gente. Essa descrição te representa? Porque se ela não te representa, há um perigo grande aqui. Se você falar, olha, realmente eu ainda não sou convertida. Cara, glória a Deus que você chegou nessa conclusão. Por quê? Porque então você pode entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo e Ele vai converter você, vai te dar o Espírito Santo e você vai ser salvo. Então, se você chega nessa conclusão, olha, realmente eu ainda não fui iluminado. Eu ainda não percebi que eu ainda não tenho esse poder do mundo vindouro, eu não tenho isso. Poxa, eu não tenho o Espírito Santo comigo. Olha, a palavra de Deus não tem esse sabor maravilhoso para mim. Eu ainda não provei o dom celestial. Eu ainda não provei dessa boa palavra de Deus. Mas eu quero fazer isso. Beleza, então você está pertinho da salvação. É só você
convidar o Senhor Jesus Cristo para entrar na sua vida, reconhecendo que você é um pecador, que você precisa do sacrifício que Ele fez na cruz por você, e convida Ele, Senhor, olha, eu sei que eu sou pecador, eu estou entendendo que eu estou condenado, eu estou entendendo que o Senhor Jesus morreu na cruz para me salvar, eu peço, Senhor, me salva, Senhor. Eu quero ser participante do Teu reino, da Tua vontade, do Teu Espírito. E aí no momento que a gente entende que a gente é salvo, ou no momento que a gente entende que não é e passa a ser quando a gente se entrega, essa advertência, ela passa a ser uma advertência para mim e para você. Então, se você é salvo, essa advertência é para você. Ele está dizendo o seguinte: se você é assim, e se você cair, é impossível te converter novamente. É isso que ele está falando. É impossível você voltar a ter aquela postura, aquela alegria, é impossível. Porque de novo você está crucificando para si mesmo o Filho de Deus e está mostrando para as pessoas que a salvação não é poderosa. É basicamente isso que ele está dizendo. Por quê? E, gente, a gente está vivendo um momento que tem um monte de gente que está demonstrando, está tentando demonstrar que a salvação não é poderosa. Porque eles vão, falam que são de Jesus, coisa e tal, e depois eles vão e fazem as mesmas burradas que o mundo todo faz. E aí a galera fica olhando, e é o que muitas pessoas pensam aí fora. Cara, a igreja é uma perda de tempo, porque ela não produz mudança substancial em ninguém. Mas por que as pessoas estão chegando nessa conclusão, pessoal? Por quê? Isso é uma pergunta. Calma. Gosto da irmã Shirley, que ela sempre participa. Obrigado, querido. Por que, pessoal, que o pessoal está chegando nessa conclusão? Estão falando, o evangelho não é assim, tão poderoso assim. Igreja é meio perda de tempo. Por que eles chegam nessa conclusão? Exatamente. O cara fala que é crente, que é transformado pelo poder do Espírito Santo, e o cara continua fumando. Eu ainda, pelo menos, eu falo que fumo mesmo, né? Pelo menos eu jogo limpo. Já ouviram esse tipo de coisa? Esse negócio de igreja é perda de tempo, porque o cara vai lá, faz um monte de coisa, e no final a vida dele é igual a minha. Eu não. Já ouviram isso? É isso que ele está falando aqui. Quando a pessoa comete esse pecado, que é esse caíram, é impossível convertê-lo novamente, porque ela está dizendo para todo mundo uma mentira, mas ela está dizendo para todo mundo que o sangue de Jesus não tem poder. É isso que ele está falando aqui. Eles estão crucificando de novo para si mesmo o Filho de Deus, expondo ele à vergonha. Como que o sangue dele não tivesse poder para transformar as pessoas de verdade. Basicamente, quando um crente decide cometer esse pecado que o leva à queda, ele está contando uma mentira que muita gente acredita. Qual é a mentira? Qual é a mentira, pessoal? Oi? Que o sangue de Jesus não tem poder. E é mentira isso. Entendeu? É isso que ele está falando. Não dá para desfazer isso. Entendeu? Acontece muito. Uhum. Isso.
É. É. Esse é o problema. Tem muita gente na igreja, que é o que a Cris está falando, tem muita gente na igreja que fala, eu não consigo. Por exemplo, o dom do Espírito Santo, que as nossas crianças estão cantando a musiquinha. O dom do Espírito Santo diz lá que há domínio próprio. E aí tem gente que fala que é crente e não tem domínio próprio. O que eles estão dizendo? Não acontece. O Espírito Santo não é esse poder assim que era para ser. Entendeu? Nessas coisas básicas. É o crente que é aquele iracundo. Pô, mas o fruto do Espírito não é paz, amor, não é? Pô, ira não está nos frutos do Espírito, está na obra da onde? É obra da carne. Aí você fala que é do Espírito, mas as suas obras são da carne. Você está dizendo uma mentira, você está falando, Deus não é poderoso. Tá, mas o que seriam, irmãos, esse caíram? Qual seria uma boa explicação para esse caíram? Tá? Existe um texto, quando você continua a explicação aqui, lá de Hebreus, lá no verso 7, ele vai explicar por que não tem como converter de novo esse povo. E aqui ele vai usar uma figura que dá para a gente uma pista. Ele vai dizer lá, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aqui é uma questão importante que a gente tem que tomar cuidado, por isso que muita gente vai dizer o seguinte, então aqui ele está falando que essa pessoa perde a salvação. Por que as pessoas chegam? Só porque é queimada. Mas é bom lembrar que a ideia do fogo não é só para inferno, mas é para o quê? O fogo não é só um símbolo de inferno, ele é um símbolo de quê? Começa com J e termina com juízo. Juízo, muito bem. Certo? O fogo ele é símbolo de juízo. Por exemplo, o crente vai passar por alguma coisa que é simbolizada pelo fogo? Sim. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 3. O crente vai passar pelo inferno? Não, faltou um não bem forte aí. Eu fiquei com medo de vocês agora, porque eu não vou passar. Se alguém aqui acha que vai, Deus abençoe. Deus abençoe. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, ele vai falar sobre esse juízo, ele vai falar sobre o juízo. Todo crente vai ser julgado. Lembra, fogo, ele tem sim essa conotação de punição, sim, mas ele também tem uma conotação de juízo, tá? De julgamento. Tudo bem, pessoal? Tá? Capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifeste e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Interessante aqui, pessoal, há uma figura de linguagem importante.
ela vai aparecer muitas vezes. Existe uma atividade que aquelas pessoas que fazem joias, pessoas que mexem com ouro, o ourives faz, ele prova o fogo. O que é provar o fogo? Vocês já viram ele fazer essa atividade alguma vez? Ele provar o fogo? Ele põe todos aqueles pedaços, né? Aquelas pequenas pepitas, aí vai aquele que é encontrada na terra, né? Pega aquilo tudo, aquele ouro ele vem limpinho, ele vem purinho, ele vem assim, pessoal. Vocês nunca assistiram a Febre do Ouro? Já viram como é que o ouro vem cheio de coisa? Tem até uns pedaços pretos lá. Esse ouro que é achado na natureza, ele não é limpinho, certo? Então o que eles fazem? Eles colocam o ouro num pedaço assim de cerâmica chamado cadinho. Sabiam disso? Cadinho. Põe aquele pozinho, aquele negócio ali, e aí ele vai com maçarico, um fogo muito quente, uma temperatura muito alta, e ele coloca aquele fogo ali. O que vai acontecer com as impurezas? As impurezas, elas são queimadas. Só sobra ali no cadinho ouro puro, porque o ouro ele não queima, ele derrete, porque ele é metal. Tudo bem, pessoal? Esse exercício dele jogar o fogo no ouro é chamado de provar. Ele está provando o ouro. Por isso, quando ele fala assim, como a nossa fé for provada, quando a sua fé for provada, ele está remetendo a essa figura, ou seja, não existe uma prova que não seja quente, que não seja difícil. Quer falar, Alexandre? Ah, não. Não existe uma prova que seja fresquinha, porque assoprando o ouro ali no cadinho, ele não vai ser purificado, ele precisa do quê? Do fogo, bem forte, para queimar as impurezas e só sobra o que é bom. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Ele está falando sobre isso. Hebreus está falando sobre isso. Corinto está falando sobre isso. E ele fala que aquilo que a gente pode edificar sobre o fundamento são de dois tipos. E ele cita aqui, olha lá, verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento notem o que eu posso colocar no meu trabalho, na minha vida cristã, sobre esse fundamento que é Jesus. Eu posso construir a minha vida colocando o que nessa fundação? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Bom, ele deu 6 itens aqui. Esses 6 itens basicamente são divididos em 2 conjuntos. Quais são eles? Oi? São uns que se queimam e outros que não se queimam. Você consegue botar fogo em diamante? Você consegue pôr fogo em diamante? Diamante é uma pedra preciosa, né? Você consegue pôr fogo em diamante? Diamante pega fogo? Não, pessoal. No ouro e na prata, ele pega fogo? Não. Oi? Tá? Agora a pergunta é, na madeira, no feno, na palha, pega fogo? Isso é levado embora? É queimado? É. E essa é o cuidado que ele está falando. O que você está pondo na tua vida espiritual, cara? O tempo está passando, você está construindo aí a tua vida espiritual. O que tu está pondo nessa construção? A base, o alicerce tem que ser Jesus, ele é o fundamento. Mas sobre esse fundamento, o que você está pondo, cara? É palha? É madeira? É feno? Ou será que você está investindo naquilo que realmente tem valor? Ouro, prata, pedras preciosas. Ele está falando só do dízimo aqui, né, pessoal? Obviamente, né? Mas tem a ver também, né?
como que eu vejo o meu dinheiro, como eu administro o meu dinheiro, mas não é sobre isso só que ele está falando. Ele está falando do que eu estou usando o meu tempo, como que eu estou valorizando as coisas que eu estou aprendendo, como eu estou colocando em prática, o meu testemunho, a forma como eu crio os meus filhos. Tudo isso eu estou edificando sobre o fundamento. O meu serviço aqui na igreja, o que eu estou ajudando a igreja a se tornar melhor, as almas que eu estou ganhando. Gente, cada alma que você ganha para o Senhor Jesus Cristo é mais uma pedra preciosa que você está colocando ali no fundamento. O que você está fazendo? Ou você está vindo aqui porque tem que vir, e aí você obedece porque tem que obedecer. Se você está fazendo isso, cara, eu quero dizer para você, isso é palha. Está fazendo para aparecer, está fazendo para chamar atenção, ou porque tu quer poder, tu quer ser... Cara, tu quer isso? Isso é palha, galera. E lá no julgamento, quando o fogo passar, aí agora olha a importância. Quando a gente fala lá, a pessoa caiu, não tem como converter de novo, mas ela perde a sua salvação. Olha o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 3. Verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, o que acontece com ele? Tu vai ter prêmio. Ou seja, o fogo vai passar ali na tua casa. Se tua casa ficar de pé porque você botou coisa boa ali, você vai receber galardão, prêmio. Mas se o fogo passar e tu só colocou porcaria na tua vida religiosa, na sua vida cristã, o que vai acontecer? Verso 15. Alguém pode ler para mim? Olha só. Ele está falando, não é a salvação que ele vai perder. Tudo bem? Ele vai ser salvo. Mas vai ter uns caras lá no céu que vai... deu uma sapecada em alguns aí, né? A questão não é salvação, pessoal. Mas é a questão de que você não vai ter prêmio nenhum. Tu não vai ter vitória nenhuma. Tu não vai ter ganho nenhuma para o mestre. Já pensou a tua vida, você é um cara salvo, você foi convertido, Deus te tirou do inferno, e o tempo que Deus te deu, você não usa para nada. Essa é uma das ideias que a gente quer falar do discipulado. Porque eu tenho que deixar um legado para alguém, pessoal, de tudo que Deus fez para mim, de onde Ele me tirou, para onde Ele me colocou. Eu tenho que deixar isso com alguém. Entenderam isso? E eu sei que alguns aí a casa vai cair, cara. E esse legado, tu está deixando para quem? Quem que você está evangelizando? Quem que você está discipulando? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que nós estamos então entendendo, voltando lá para o texto de Hebreus, é que nós não perdemos a salvação. Essas pessoas, elas não vão perder a salvação delas. Tudo bem? Mas o que elas podem perder? Primeiro, se elas caíram mesmo, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o que é esse caíram. Se eles caíram, o que não dá é para às vezes voltar àquela mesma posição que estava antes. É isso que ele está falando. Tudo bem? Tá? Um outro texto nos ajuda a entender. Se você for lá para Mateus. Quando o Senhor Jesus Cristo está fazendo o sermão do monte, lá no capítulo 5, está começando o sermão do monte.
ele vai dar uma outra pista importante para nós, que é o seguinte. Ele fala, vós sois o sal da terra. Ele não está falando, ó, vocês vão se tornar o sal da terra. Ele não está falando isso. Se você é discípulo de Jesus, você é sal da terra. Tudo bem? Qual é a função do sal, pessoal? A principal, tá? Porque eu já vi cara pregando, não, porque o sal faz isso. Não, mas qual que é a função do sal? O sal, ele precisa cumprir um propósito. Qual que é a função do sal? A principal. Dá sabor. É um tempero. Aqui a questão é o seguinte, o sal, ele tem então um propósito. Tudo bem? Você pode fazer outras coisas com sal. Tem gente que usa o sal para conservar, né? Tem alimento que é conservado com sal. Tem gente que usa o sal como remédio, né? Tá lá um corte, deu uma ralada, põe uma aguinha com sal. É mais legal para quem está olhando, né? Do que para quem, né? Já fizeram isso comigo, né? Né? Então, querem fazer uma salada com o teu machucado, aí põe sal, vinagre e tal. Aí, mas, gente, a função principal do sal qual é? Dar sabor. Temperar. Aí, olha o que o texto diz. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? A pergunta é uma pergunta retórica. Se o sal deixar de cumprir o seu propósito, tem como restaurar o sabor? Não tem mais. Olha Hebreus lá, ó, lembrando aqui do sal aqui, ó. O autor de Hebreus lembrando do sal. Se o crente, que é sal da terra, deixar de cumprir o propósito pelo qual ele existe, esse tem a ver com cair, ele perder a sua utilidade, ele não tem como voltar a ser aquele sal. E aí é o pior. O que diz aqui? Para nada mais presta. Senão para uma coisa. Para quê? Só joga o sal do lado de fora da casa e a galera vai pisar nele. Aqui é a figura do crente que caiu. Entendeu? Ele era sal, continua sendo sal, mas ele não cumpre mais o seu propósito. Não dá para renovar ele como sal. Ele é lançado fora. Ele é pisado pelos homens. Entenderam a gravidade da coisa? Irmãos, a gente então precisa terminar essa pergunta. Lá em Hebreus capítulo 6. A pergunta é: o que é esse caíram? Certo? É um pecado, obviamente, porque fazer uma coisa boa não leva ninguém à queda, se for boa do ponto de vista de Deus, certo? É um pecado, ou uma série de pecados, certo? E são pecados que levam a pessoa ao quê? Pessoal, para a gente responder essa pergunta, então, pessoal, tem que ter esses 3 textos na cabeça. Tudo bem? Quais são? Hebreus, 1 Coríntios e Mateus capítulo 5. Tem que estar com esses 3 na cabeça. Fala, Chicão. Exatamente.
são os que colocaram sobre o fundamento madeira, feno e palha. Percebe aqui que é um... Eles deixaram de ser sal. O texto diz que eles deixaram de ser sal. Presta atenção. Não. Olhando para o texto lá do sal. Eles deixaram de ser sal. Não deixaram. Eles só... O que aconteceu com eles? Eles se tornaram insípidos. Eles não cumpriam mais o propósito pelo qual eles eram sal. Qual que é o propósito de ser sal? Dar sabor. Tudo bem? Aí a gente tem que pensar assim, qual que é o propósito de ser crente, né, pessoal? Ele está dizendo que esse caíram é um pecado que faz com que você não consiga mais cumprir aquele propósito que Deus tinha para você. É um pecado que tira a tua utilidade. O texto, então, pessoal, ele não está falando da perda de salvação, mas ele está falando de um outro tipo de perda, da perda da utilidade. Gente, esse é o grave. Fala, Alessandro. Isso. O que é o apostataram da fé? Os caras abandonaram a fé. Tá? Ele já está ajudando. Deve ser a versão na linguagem de hoje. Essa daí. Ele já está tentando ajudar, dando uma explicação. Oi? Não entendi. Não sei qual é essa versão. Mas é o quê? É o tradutor tentando explicar, tentando ajudar. Mas no original a palavra é caíram. No caso, o tradutor ele já está tentando aqui explicar, ajudar o leitor a entender o que eles se caíram. E está certo, houve um pecado, um abandono da fé. Certo? Agora, é algum pecado que tira de mim a oportunidade de ser aquele cara fera de novo. Tudo bem, pessoal? É possível. Uhum. 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 Isso, muito bom. Me parece que o pecado dos Efésios, para o qual esta igreja recebe essa carta de Apocalipse, não eram desses pecados que não dá para voltar atrás. O pecado é dito na carta. Você sabe qual que é o problema de vocês? Têm muitas coisas boas, mas vocês têm o mal. Parece o carioca falando: ó, teu mal é esse. Vocês esqueceram de fazer aquelas primeiras obras. E aí ele dá a dica: ó, arrependa-te, volta a ver onde você caiu, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, não se configurava esse pecado aqui. Esse pecado aqui, desse caíram aqui, é um pecado que inviabiliza aquela utilidade de novo. Entendeu? Então a pergunta é, eu acredito que é algum tipo de abandono de fé, é um descompromisso com o Senhor Jesus Cristo, que vai impedir da pessoa voltar a estar naquele patamar que um dia ela já esteve. Tudo bem? E aí talvez você pode refletir sobre a sua própria vida, que é isso que o autor de Hebreus quer fazer.
pensar, Senhor, que pecado que eu posso cometer que envolve das costas para a fé, que envolve eu perder o propósito pelo qual o Senhor me chamou, que eu vou ultrapassar uma porta, essa porta ela vai se fechar e não tenho como voltar para estar naquela mesma posição. É um abismo que eu vou cair e que eu posso até me arrepender, mas eu nunca mais vou conseguir estar naquela posição, nunca mais vou conseguir subir lá onde o Senhor me levou um dia. Porque o Senhor me levou lá porque eu me converti. E não dá para me converter de novo. Entenderam a ideia? Tem a ver também. Eu não nego verbalmente, mas eu nego nas minhas atitudes. É isso que eu estava falando. Eu estou contando para todo mundo que o Espírito Santo não tem poder. E aqui é importante a gente falar esse texto, pessoal. Sabe por quê? Eu já vi muita gente falando assim, não, aquele cara ali com certeza ele não era crente para fazer tudo o que fez. Assim, a maioria das vezes eu vou concordar. Só que o que o texto diz é que uma pessoa crente, se decidir errar, ela consegue. Entendeu? Isso. Não vou te colocar. Uhum. Exatamente. Isso eu não vou tirar. Tu tem que ouvir no final da história. Servo mau e negligente. Lembra dessa passagem? Uns, servo bom e fiel. O outro lá, servo mau e negligente. Deixou de ser servo? Não deixou. Mas tomou uma, no final, que a gente não precisa ouvir, cara. Isso para mim é tão importante, sabe por quê, pessoal? Porque isso me motiva a ser um crente fiel. Sabe por que que acontece? Tem coisas, galera, que não dá para voltar atrás. E é isso que nós vivemos numa geração que não está pensando nisso. Parece que essa geração, tudo se quebrar eu compro um novo. Entendeu? Se não der certo eu vou e caso com outro. Cara, tem coisas que não vão voltar atrás. A nossa legislação, pessoal, ela é uma legislação como se tudo pudesse ser reversível. E não é. As nossas leis, elas são feitas pensando que sempre, diante de tudo que é feito, tem que deixar uma brecha para o cara voltar a ser o que ele era. Não dá. Por isso que faz sentido, por exemplo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tu tirou uma vida, então a gente vai tirar a tua. Porque não dá para pagar com cesta básica uma vida que tu tirou, cara. É o tapa na cara da sociedade do cara que matou 6 pessoas lá no Rio de Janeiro e hoje no Natal ele está em casa. Essas famílias que perderam seus entes queridos, elas estão pensando o que vale a vida do meu filho? Não vale nada. Porque o cara que matou meu filho, ele pela justiça está em casa. A justiça mandou ele ir para casa, passar o indulto de Natal. Por bom comportamento, que até hoje eu quero saber como que você sabe o que é bom comportamento dentro de uma cadeia. Então, quando a Bíblia fala, você tirou a vida de alguém, então vão tirar a tua. Por quê? Esse pecado que você cometeu, ele é irreversível, cara. Você não volta. Não tem como você voltar a essa vida. E, gente, na vida cristã, essa que é a responsabilidade que nós temos que ter como cristãos. Nós não vamos viver com base no medo,
mas a gente vai viver com base na responsabilidade. E se eu tenho que ter medo, eu tenho que ter medo de mim mesmo, do que eu, com meu coração pecaminoso, é capaz. Imagina um cara que experimentou tudo isso, eu tenho muito medo de mim. Porque eu vejo, cara, eu sou essa pessoa, eu fui iluminado, eu provei o dom celestial, eu me tornei participante do Espírito Santo, eu provei a boa palavra, eu tenho os poderes do mundo vindouro, e eu posso jogar isso tudo fora, cara. Por um rabo de saia, né? Por um dinheiro, por uma posição social, eu jogo fora isso tudo, cara, para ter um status, para ganhar poder, prazer, posses ou popularidade. Eu sou capaz de abrir mão de tudo isso por poder, prazer, posses ou popularidade. Eu sou capaz, então eu tenho que ter medo de mim, do que eu sou capaz de fazer. Temor ao Senhor, lógico, porque Ele vai cumprir a justiça dele. Tenho que ter medo. Mas eu tenho que ter muito temor do que eu sou capaz. Você, cara, não pense assim, eu sou incapaz de trair minha mulher. Tu não conhece, então. Você não se conhece. Eu sou incapaz de pegar aquele dinheiro. Cara, tu não se conhece. Porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. E ele é enganoso. Pessoal, esse pecado então aqui, foi interessante que ele não falou, quem cometer esse pecado X, cai e não tem... Não, é que depende do teu coração. Entendeu? É um pecado que tem a ver com você, comigo, individualmente, e que me leva a uma queda que eu nunca mais vou conseguir voltar, me reerguer, mesmo que venha arrependimento. É interessante que ele vai falar, por exemplo, nessa mesma passagem, nesse mesmo livro, ele vai falar, por exemplo, sobre Esaú, que buscou arrependimento depois que ele vendeu a primogenitura, mas não teve volta. Não teve volta. Esaú se arrependeu de ter vendido a primogenitura dele? Chorou, quis matar o irmão, quis fazer um monte de coisa, mas aí ele voltou a ser o primogênito? São ações irreversíveis, irmãos. Isso daí é importante para mim, sabe por quê? Ele está falando que a graça de Deus tem limite? Não, a graça de Deus é ilimitada. O perdão de Deus tem limite? Não, o perdão de Deus é limitado. Mas que tem pecados que são irreversíveis. E que a gente nunca vai conseguir voltar naquele patamar, naquela posição de serviço que a gente conseguiria. Deixa eu falar aqui sobre... Você quer falar, Alessandro? Não, então, eu estava falando, essa que foi até que a Claudete citou, o primeiro amor dá para a gente voltar a praticar o primeiro amor. Foi isso até que ele falou, volta, vê onde você caiu, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras, né? Então, me parece que tem retorno. Mas existem pecados que não são retornáveis nesse sentido. É aquele negócio, eu passo por uma linha, fecho a porta e eu não consigo abrir mais. Por que eu estou falando isso? De novo, não é para a gente viver a vida cristã baseada no medo, né? Mas a gente tem que viver a vida cristã baseada na responsabilidade. Ser crente, para ser crente tem que ser responsável. Você é responsável pelos seus atos. E a gente tem que ter esse santo temor, sabendo que eu tenho a capacidade imbecil de me ferir de tal forma que eu não consigo me reerguer. De me ferir e ferir outros, obviamente. De forma que eu não consigo levantar de novo. Entendeu?
É aquele cara que vai lá dar um tiro no próprio pé. E esse pé não cura nunca. Deus perdoa ele do tiro do pé? Até perdoa, mas ele vai ficar mancando? Vai o resto da vida. Entendeu? Não dá para voltar àquela posição lá. Deixa eu colocar alguns exemplos aqui, tá? E eu vou colocar alguns exemplos que têm a ver comigo. Então, que você pense nos exemplos que têm a ver com você, tá bom? Eu tenho um santo temor de adulterar. Porque eu acredito, para o pastor, esse é um pecado gravíssimo. Né? Pode ser perdoado o pastor que comete um pecado desse? Mas todo mundo que souber que algum dia ele já adulterou, ele vai ficar com essa marca. Ou, no meu entendimento também, o pastor que ele é divorciado. Isso vai ser uma marca que ele vai levar para a vida toda. Por quê? Ele vai chegar para um casal e vai falar assim, não, olha gente, fica firme, olha. Ele vai falar isso para o outro casal lá, não. Ah, pastor, a gente está querendo se divorciar. Não, jamais faça isso, não se divorcia, Deus abomina o divórcio. Ele vai falar isso. Ninguém vai ficar olhando para ele como? Legal, tá bom. É o tipo de queda que o cara não consegue se reerguer mais. Entendeu? Pastor envolvido aí, não tem tanto pastor com esse problema, mas essa galera da pedofilia aí, né? Eu acho também que um pastor drogado é uma gravidade muito alta. Né? Aí pensa aí no que seria o seu. O que te desqualificaria? Um roubo? Um adultério? Por exemplo, eu vejo na lista ali para ser pastor, tem uma série de qualificações, né? Então, hospitaleiro, sóbrio e tal. O pastor não pode ser um cara brigão. Já pensou um pastor que vive brigando o povo aí? O pastor saiu na mão ali com o cara. Pô, se for para proteger minha família, pessoal, eu vou brigar, eu já quero dizer isso para os irmãos. Então, se vocês souberem, me verem brigando na rua, tenham pelo menos em mente isso. Pô, de repente estavam querendo assaltar a Cris ou fazer alguma maldade com as meninas, ele está defendendo a família. Eu tenho direito de fazer isso. Mas na maioria das vezes a gente não vai brigar por isso. Quer levar o relógio, leva, não vou brigar. Mas se me verem por isso. Mas já viu o cara que briga por qualquer coisa. Diácono também tem uma série de coisas ali que diz, esse cara não pode ser diácono. Detalhe, a mulher pode desqualificar o diácono. A mulher não qualifica ele, mas pode desqualificar, olha que coisa. Né? Oi? Os filhos não qualificam, mas podem desqualificar também. Se ele administra bem a sua casa, né? A mulher que é fofoqueira, cara, ela não vai poder estar em algumas funções. Né? Essa questão do mau testemunho, ela é uma questão muito grave na vida cristã. Ela tira uma moral de você e o pior, dependendo do teu grau de mau testemunho, e aí eu vou pensar, vamos pensar em mau testemunho no sentido de pecados sociais. Quais seriam alguns? Ser um mau pagador é uma questão que, principalmente em Serra Negra, todo mundo fica sabendo, né? O que mais? O cara que é mentiroso, todo mundo sabe. Oi? O cara que tem uma boca suja, todo mundo sabe que aquele crente lá ele é um boca suja. A questão de ser um ébrio, drogas, fumo, que são essas coisas que a galera vê, né? A sociedade vê isso, né? Mas aquele cara não é crente, mas como é que ele pode fumar, cara? Mas aquele cara ali não é crente. Aí depois você... E essa é a pergunta que eu faço. Você com um cigarro na mão, você vai evangelizar alguém? Ou com uma latinha de cerveja? Pô, cara, eu vim aqui falar de Jesus. Agora, se eu tiver uma lata de coca, eu consigo evangelizar alguém? Uma Coca-Cola? Tranquilo. Ou seja, a própria sociedade já tem uma percepção daquilo que nós deveríamos ou não deveríamos fazer. Né? Então, assim, pessoal, esse caíram que está aqui,
esse abandono da fé, esse descompromisso com Cristo, que pode ter sido apenas um momento só, às vezes aquele único momento já acabou com você. É uma decisão errada, já acabou, você já ultrapassou aquela linha, pá, a porta se fecha atrás de você, você cai o abismo, você não consegue voltar. Então é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa própria vida, para que a gente não venha a cair. Tudo bem? Agora, uma coisa que o texto também me dá esperança. Eu não tenho a capacidade de dizer, ih, cara, a Thaís cometeu aquele pecado e já era. Não tem mais como. Não dá pra gente. Não, ela nunca mais vai se arrepender. Eu não posso dizer isso por ela. Eu posso talvez limitar o trabalho dela, como pastor, como líder da igreja, mas eu não posso dizer que não há arrependimento de pecado para ela. Entenderam isso? Tá? E o fato de eu ter cometido aquele pecado vai me trazer sofrimento. Eu vou ser pisado. Eu decidi isso, né? Eu vou ser pisado, não tem como. Mas o que eu não posso afirmar é que não tem perdão para essas pessoas. Entenderam isso? Eu não posso dizer, não tem perdão, Deus não aceita mais. Não é isso. Só houve um pecado gravíssimo. Essa pessoa perdeu a sua utilidade, ela nunca mais vai voltar a estar naquela posição. Mas o texto não diz, essas pessoas não se arrependem, elas não sofrem. Tudo bem? Não, esse texto do julgamento, eu já expliquei ele outra vez, é o seguinte: os fariseus, eles estavam julgando as pessoas com base nas suas próprias regras. O que o Senhor Jesus Cristo está falando é que eu não posso julgar as pessoas com base nas minhas regras. Eu vou julgar as pessoas com base nas regras de Deus. E quando eu julgo as pessoas com base na regra de Deus, eu percebo que eu tenho traves para tirar do meu olho e que eu preciso tirar essas traves primeiro para poder tirar o cisco do olho do meu irmão. Entendeu? Aí o julgamento se torna muito mais honesto. É isso que o texto diz. Entendeu? Então aqui, o primeiro que o texto está falando é um texto para nós. É um texto profundamente devocional. Esse texto de Hebreus. Ele é um grande alerta. Para pensar, agora eu sou convertido, eu sou então um super-homem. Não é? Então eu sou convertido, então faço o que eu quiser, que eu não perco minha salvação. Cara, salvação você não perde, mas você pode perder a sua utilidade. É gravíssimo isso. Então, por isso que ele tem essa advertência no meio do livro. Enquanto ele está lendo, deixa eu parar aqui, deixa eu te advertir, cara. E detalhe, essa é uma advertência para quem é criança ainda. Percebe? Não é uma advertência, não, eu vou aqui advertir só os maduros. Não. É para a gente que é criança. Cuidado com a sua vida. Se você caiu, reerga-se. Agora, pode ter acontecido de você ter uma queda que você nunca vai voltar a ser aquilo que era antes. Isso é um alerta para quem está em pé. Isso é um alerta para a gente que está querendo fazer a coisa do jeito certo. Para que a gente nunca ache, cara, eu vou lá, meto o pé, depois Deus vai e me perdoa. Não é barato assim, cara. A graça não é barata assim. Então a gente tem que viver não com medo, mas a gente tem que ter uma vida de responsabilidade. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida. Nosso relacionamento conjugal, nosso testemunho, os sites que eu acesso na internet quando ninguém está vendo, o que eu faço com o meu dinheiro quando ninguém está vendo, como eu lido com o dízimo, quando eu lido com as minhas contas que eu tenho que pagar, como eu lido com as coisas. Eu tenho que ser muito responsável, porque eu posso cometer pecados que, embora não levem a minha salvação, mas vão levar aquela alegria, vão levar a minha capacidade de deixar um legado para outra vida. Ou seja, o problema é que ela vai inutilizar o meu testemunho. Alguém levantou a mão atrás? Tá. Então,
Perda de salvação tem? Perda de utilidade tem? Tem. E, cara, é uma tristeza muito grande. O Senhor Jesus Cristo morreu com você, morreu por você, para te tornar uma pessoa útil. E aí você vai enfiar o pé na jaca de tal forma que você invalida isso que o Senhor Jesus Cristo fez por você. Olha a gravidade disso. Fala, Chicão. Pois não, irmão. Ele é também. É que assim, o pecado contra o Espírito Santo que a gente viu em Mateus, que a gente viu nos Evangelhos, ele não dá para ser cometido hoje. Porque o pecado contra o Espírito Santo era quando eu olhava o Senhor Jesus Cristo fazendo alguma coisa e eu falava que o poder que fez Jesus Cristo fazer aquilo, aquele milagre, era o poder do diabo. Esse pecado ele não tem mais como eu cometê-lo hoje, porque o Senhor Jesus Cristo ele não está fisicamente operando milagres na terra. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa vai falar, esse pecado sem perdão é o que perde a salvação. Mas mesmo que eu pudesse cometer o pecado que não tem perdão, eu ia perder a minha salvação? Não. E ele não tem perdão porque eu não peço perdão, né? Não é porque Deus não perdoa. Não tem mais condição de eu cometer esse pecado. É, porque Jesus não está fisicamente aqui. Entendeu? Porque assim, Jesus vai lá, toca num coxo e o coxo anda. Aí eu vi Jesus fazendo isso e falo, ó, quem deu poder para ele fazer isso foi o diabo. Esse é o pecado, porque foi o Espírito Santo que fez aquilo. Aí esse é o pecado contra o Espírito Santo. Chamar o Espírito Santo de diabo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Tudo bem, Chicão? Pegou aí a ideia? Então, pessoal, a advertência que a gente tem que ter, o cuidado que a gente tem que ter, é levar a nossa vida com muita responsabilidade, sabendo que há pecados que eu posso cometer que não tem perdão. E aqui deixa eu dar perdão, que não tem perdão não, que me tiram a utilidade. Fiquei com isso na cabeça. Me tiram a utilidade. E aqui eu quero dar alguns alertas. Irmãos, as questões de testemunho, como nós citamos, são coisas. Mas, ó, sabe coisas que podem ir nos afastando da fé? Começar a olhar para as programações da igreja e olhar que não tem importância. É começar a pegar a liderança e fazer picadinho dela na sobremesa do meu almoço, lá com os meus filhos. Ficar falando mal da liderança. Aí eu ficar criticando os trabalhos da igreja. Tudo isso está minando o meu caráter, está me afastando da utilidade. E, por exemplo, eu fui lá para a galera do meu trabalho e meti a boca na igreja. Aí na outra semana você chega assim e fala assim, pô, lá na minha igreja vai ter uma cantata de criança, vamos lá assistir. O que essa pessoa vai pensar? Ou que você é um esquizofrênico, um louco, ou ela vai pensar assim, eu vou lá para quê? Vou nada, cara. Aquela igreja lá, que fez isso, não vou nunca. O que você fez? Você deu um tiro no próprio pé, você anulou a sua própria utilidade em termos de testemunho, de conversão, de evangelização. Você vê coisas tão bobinhas, né? É lógico que para você fazer isso, você já caiu antes para chegar a ter essas atitudes. Então vale a pena a gente ter essa vida com responsabilidade, com cuidado, entendendo, eu não perco a minha salvação, mas eu posso perder a minha utilidade. Então eu preciso viver de uma forma muito correta, sem dar brecha para o pecado na minha vida, sem fazer pequenas concessões. Ah não, esse programa aqui eu vou assistir, né? Ah, essa propaganda aqui que tem uma mulher indecente, eu vou ver só um pedacinho. Cara, não faça essas concessões. Ah, eu vou falar mal do meu marido, mas só um pouquinho. É só um comentáriozinho sem maldade. Cara, não deixe essas pequenas concessões acontecerem na sua vida. Tá bom, meu povo? Hoje, então, portanto, os irmãos conseguem explicar uma das passagens mais controversas do Novo Testamento. Os irmãos já têm condição de explicar essa passagem para outra pessoa. Que beleza. E ainda traz para nós um alerta importante sobre a nossa vida cristã. Tá bom?
Vamos orar?